Muito se tem na internet, em livros e até difundido pelos adeptos da religião, que é a história das entidades espirituais. E você sabe para que serve essa história? Você sabe qual realmente é a história? Olá, eu sou Babá Alexandre. Nos siga nas nossas redes sociais, @Templo Tacri de Ogum. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação, pois assim você será notificado quando um próximo vídeo for postado. Compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a crescer e se fortificar. Hoje temos mais um Beabá Informações com Babá, e o tema de hoje é a história dos guias espirituais. O crescimento da religião depende muito do seu adepto. Um exemplo, tem pessoas que levam aquilo que é só oportuno a ela ou oportuno à ocasião. Mas não é bem assim. Para uma religião crescer, temos que levar tudo que contém nela para frente. Tudo que contém nela para o mundo. Sim, tem fundamentos, tem heróis, tem coisas que não devem ser passadas. Mas o que deve ser passado não é só o que te convém, e sim o que convém à religião toda. Dentro dessa difusão, temos muitas pessoas que divulgaram no passado e ainda divulgam hoje as histórias dos guias espirituais. Como dito em vídeos anteriores, os guias espirituais foram encarnados. Sim, para tudo há uma exceção, mas não vamos focar nas exceções agora. Mas em geral foram encarnados, tiveram suas histórias, seus feitos, suas vivências, sua trajetória. E não é porque desencarnaram que a história não continua. Se você não assistiu o vídeo sobre os guias espirituais, tá aqui em cima o link para você assistir. Dá uma passadinha lá e deixa o like. Vemos em alguns livros, em alguns sites, as histórias dessas entidades. E também muitos umbandistas divulgam essas histórias. Mas qual o princípio da história? Para que serve a história? Como foi feita essa história? Isso nós vamos ver agora a seguir. Às vezes vai parecer um pouquinho repetitivo. Isso é normal, porque tem algumas pessoas que só entendem quando ficamos batendo na mesma tecla sempre. Vamos dar um exemplo de uma história de um guia espiritual, Caboclo Sete Flechas. Caboclo Sete Flechas, um índio pataxó que viveu em tal lugar, nasceu em tal lugar, fazia tal coisa, comia tal coisa, bebia tal coisa, andava na mata e desencarnou em tal ano. Ok, entendemos que isso é uma história, uma trajetória, e a entidade ou a pessoa que pesquisou trouxe seu ponto de luz e sua trajetória. Até então, tudo bem. O que não deve ser feito é pegar essa história e generalizar. Quantas Marias, Josés, Franciscos existem pelo mundo? Tenho certeza que milhares. Cada uma dessas pessoas com seus nomes, sobrenomes particulares, muitas vezes sobrenomes iguais. Mas cada pessoa com a sua história individual, com a sua vivência individual. Lógico, cada pessoa tem a sua vida e sua vivência. Sim. O que era propagado e hoje ainda vemos sendo espalhado é essa história individual de uma entidade, de um guia espiritual, sendo generalizada para todos os guias que têm o mesmo nome. Um exemplo, tivemos um Caboclo Sete Flechas, que era um índio pataxó, e aí muitas pessoas pegam essa história e jogam para todos os Caboclos Sete Flechas. Tadinho dos seus sete flechas. E essa confusão pode acontecer por diversos motivos, mas um deles é a falta de compreensão dos fundamentos daquele guia espiritual, a falta de aprofundamento de trabalho naquele guia espiritual. Quando conhecemos uma pessoa, é normal, a princípio, sabermos somente o nome dela, mas com a convivência, com o dia a dia, vamos aprendendo a sua história, vamos ouvindo as suas vivências, vamos vendo de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. E assim também funciona com os guias espirituais. Ou seja, cada pessoa tem a sua história individual. Sendo assim, cada pessoa é individual, os guias espirituais também são individuais, pois é um único espírito para cada guia. Assim como cada pessoa é individual em sua história e até mesmo na sua impressão digital, no seu RG, no seu CPF, a não ser que tenha clonado um RG e um CPF aí, viu gente? Os guias espirituais também são, pois são espíritos únicos. Brinquei aqui com clonagem de documento. Na espiritualidade também tem isso que nós chamamos de mistificação do espírito. Às vezes vão ter espíritos de baixo plano que se apresentam com uma forma horrenda, e às vezes vai ter esse espírito de baixo plano que vai se apresentar como um guia espiritual de luz. Mais à frente vamos falar sobre isso. Mas voltando ao assunto, a individualidade do guia espiritual se apresenta através do seu ponto riscado, da sua história. E antigamente, lá na Umbanda antiga, os guias, além de riscarem o seu ponto, eles traziam o seu ponto cantado individual. Ou seja, cada guia espiritual tinha o seu ponto cantado, seu ponto riscado, como uma forma de identidade. Hoje em dia, isso foi deixado de lado. E em muitos terreiros, hoje, nem ponto riscado se tem. Nenhum ponto riscado é igual ao outro. Ou seja, cada ponto riscado traz um ponto de força, traz uma história, traz uma trajetória. É lindo ver a história do Caboclo Sete Flechas, que foi um índio pataxó, mas não é legal generalizar isso. Isso, por mais inocente que seja, é ruim, porque isso leva à frente a ignorância e a falta de conhecimento. E isso é tão ruim que muitas vezes confunde até os próprios umbandistas. Se confunde os umbandistas, imagine quem não faz parte da religião. Vemos muito na internet, até recebemos nas nossas páginas e até conversamos com pessoas que têm essa dúvida.
dúvida, fulano de tal incorpora o guia A e ciclano também incorpora o guia A. É o mesmo espírito? É o mesmo guia espiritual? E se você ouve a história, como disse antes, do Caboclo Sete Flechas, Índio Pataxó, a pessoa vai confundir e vai achar que é o mesmo guia espiritual porque tem o mesmo nome. E aí vai ter a mesma história, vai ter a mesma coisa, vai ter o mesmo ponto. E não é bem assim. Não temos que levar tudo ao pé da letra. Num terreiro pode ter vários caboclos com o mesmo nome, vários pretos velhos, várias crianças, vários guias espirituais com o mesmo nome. Mas não quer dizer que é a mesma história. Mais à frente vamos ter um vídeo falando sobre algumas exceções. Quando temos uma junção de espíritos com a mesma faixa vibratória, com o mesmo princípio de trabalho, damos o nome de linha. A junção dessa linha se forma uma falange. Mais à frente vamos falar sobre linhas e falanges. Mas resumidamente, a junção de espíritos formou uma falange. A falange do Caboclo Sete Flechas, um exemplo. E dentro dessa falange temos o chefe, subchefe, comandados e afins. Esses espíritos que trabalham nessa falange vão levar o nome dessa falange para frente. Um exemplo, a falange do Caboclo Sete Flechas vai ser sempre levada pelo aquele guia espiritual com o nome de Sete Flechas. Se esses espíritos trabalham na falange de Sete Flechas, eles vão levar esse nome para frente, mas não quer dizer que seja um único, pois assim como nós encarnados, cada guia espiritual constrói a sua história, não é porque desencarnou que a história para. Pois assim como nós, eles continuam construindo suas histórias. O espírito carrega uma coisa chamada DNA espiritual. Dentro desse DNA espiritual estão as histórias, as encarnações e as vidas que esse espírito teve, tanto encarnado como desencarnado. As histórias e os feitos ficam no DNA espiritual. Então, recapitulando, vamos ter vários espíritos com o mesmo nome, mas não com a mesma história, com vibrações diferentes. A falange é geral, mas o espírito ou guia que vem daquela falange tem o seu feito individual. Vamos dar um outro exemplo, esquecendo a história do guia encarnado, quando ele foi encarnado. Temos Caboclo Sete Flechas, que o ponto de força dele é em cima da cachoeira, como temos Caboclo Sete Flechas, que o ponto de força dele é no meio da mata. Dois espíritos com o mesmo nome, mas com pontos de força diferente, vindo da mesma falange. Ah, um parênteses aqui. Nem todo caboclo foi índio, nem todo preto velho foi um escravo, nem negro, nem velho, nem todo baiano foi baiano. Entendam isso. Vamos parar de generalizar que todo caboclo é índio, que todo caboclo usa pena. Não, muito pelo contrário, gente. Vamos estudar. Vamos tirar as correntes que nos aprisionam aos fundamentos errôneos. Não vamos confundir e generalizar as coisas. E também não vamos sair por aí perguntando para os guias espirituais: salve meu pai, salve minha mãe, qual que é a sua história? Onde o senhor nasceu? O que o senhor fez? O que o senhor comeu? Por que o senhor morreu? E etc e tal. Não vamos sair por aí fazendo perguntas que não convêm a nós e que não têm fundamentos. O guia espiritual sabe de todas as histórias dele, porque está gravada no DNA espiritual e ele está no espírito. Vamos dar um exemplo. Temos o Caboclo das Sete Encruzilhadas, oficializador da Umbanda junto com Zélio. O Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentou como um frei e depois se apresentou como um caboclo. Ou seja, o espírito pode ter várias formas, depende da encarnação que ele tem afinidade, depende do que ele quer se mostrar. E vamos conhecer a história individual das entidades. O guia espiritual sabe da sua história, mas nem sempre é permitido contar a sua história. Os guias espirituais trabalham em cima de fundamentos. E sem fundamento, nada que é passado serve. Então, um guia espiritual que tem o nome de Pai Joaquim tem sua história individual, tem um outro guia espiritual que se chama Pai Joaquim que tem sua história individual. E juntos vêm da mesma falange, mas são espíritos individuais. E assim se compõe a ciranda da vida espiritual. Os guias espirituais estão sempre em ciranda, nos ensinando a dançar e a cantar, a cada nova gira, a cada toque e a cada trabalho. Somos nós muitas vezes ignorantes que não entendemos os seus fundamentos, não entendemos suas palavras e ficamos nos cobrando e cobrando os guias espirituais. Mas tudo tem o seu tempo e tem a sua hora. E quando temos um momento certo de fazer as coisas, cria-se um momento oportuno. E você, conhece alguma história de algum guia espiritual? Foi o guia que te contou ou foi uma pessoa que te passou? Deixa aqui nos comentários as histórias, compartilhe com a gente as suas experiências. E esse foi mais um Beabá Informações com Babá. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, Motumbá, Adupé e até mais!